Olá, meus queridos, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do canal Expressando Cristo, quarto vídeo. É uma honra, agradeço muito a Deus por poder estar trazendo essa palavra de fé. E o vídeo de hoje eu vou estar fazendo muito mais um testemunho do que qualquer outra coisa. Eu quero falar para vocês como Deus tratou a minha ansiedade num período tão delicado como esse da pandemia. Então, se é um assunto que te interessa, fica até o final. Eu espero que Deus possa falar muito no teu coração. Bom, gente, queria ler um texto com vocês aqui, que é Gálatas, capítulo 4, versículo 7, que diz o seguinte: Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e, por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Sabe, eu sempre me intitulei cristão. Existe um período na minha vida que eu fiquei afastado, mas nunca deixei de orar. E sempre nas minhas orações eu inicio, Pai querido, Pai amado. E aí esses dias eu tava pensando, sabe, fazendo uma retrospectiva do passado, e isso me veio à cabeça. E aí eu parei pra pensar, eu sempre chamei Deus de pai, mas será que eu me comportava como um filho? Nessa reflexão, dois pontos me chamaram muita atenção. O primeiro ponto é que um filho, uma filha, tem intimidade com seus pais. Ser íntimo é diferente de conhecer. Por exemplo, eu posso ser fã de algum artista, de algum cantor, ator, enfim, e conhecer tudo sobre essa pessoa. Sabe, posso saber data de nascimento, tipo sanguíneo, gosto culinário, hobbies, enfim, diversos assuntos. Mas o fato de eu conhecer essa pessoa não me dá direito de ter intimidade, de entrar na casa dessa pessoa, de abrir a geladeira da pessoa, de comer com essa pessoa, sabe, de contar os meus segredos e de ouvir os segredos dessa pessoa que eu conheço muito bem. Então, intimidade é diferente de conhecer. Então, a minha vida inteira eu percebi que eu conhecia a Deus, mas eu não tinha intimidade com Deus. Então, vamos tentar associar a intimidade com o relacionamento, com um casal, né? Como que um casal se conhece? Sabe, como que é o primeiro encontro de um casal? Normalmente, vai no restaurante, no cinema, um local onde os dois possam conversar, possam se conhecer, compartilhar segredos, medos, sonhos. Então é assim que se cria intimidade. Dificilmente um casal conseguiria ter a mesma proximidade se o primeiro encontro, por exemplo, fosse em grupo, fosse com os amigos. Então, com Deus não é diferente. É ótimo estar em igreja, é ótimo ter comunhão com os nossos irmãos, mas intimidade é no secreto. E no secreto não só no quarto, de portas trancadas, é no nosso interior mesmo, sabe? Ouvindo a palavra, refletindo sobre ela na nossa vida, vivendo a palavra, não somente ouvir, mas viver. Oração quebrantada, no sentido de agradecer e de pedir também a Deus. A gente tem muito a agradecer, mas a gente tem que pedir também. Até porque a palavra diz que nós somos herdeiros. Então, isso se faz necessário. E também louvar a Deus. Colocar um louvor, começar a adorar a Deus, sem se preocupar com o que o irmãozinho do lado se tá me olhando, se tá me julgando, se tá achando bonito, se tá achando feio. Não, uma coisa a sós. Eu com Deus, você com Deus. A consequência dessa intimidade acaba sendo confiança. A própria palavra diz que nós somos herdeiros. E quando a gente pensa em herdar algo, a gente pensa em coisas materiais. Só que o que Deus tem pra gente não é somente algo material. O que Deus tem para nós vai além do material. Ele tem promessas de salvação, tem promessas de saúde, prosperidade, prosperidade financeira, prosperidade no lado sentimental. Ele quer te suprir em todas as áreas da tua vida. Te trazer paz, te trazer tranquilidade. E esse é um ponto importante, paz e tranquilidade. Voltando agora no início, quando eu falei que eu sempre chamei a Deus de pai, mas será que eu agia como filho? E aí eu passei a associar isso com a figura de um filho também. Eu ainda não sou pai, mas eu já fui filho. Então eu parei para imaginar quando eu era criança. Eu não tinha preocupação, apesar de a minha família nunca ter tido uma condição financeira absurda, eu nunca tive medo, sabe, de não ter um brinquedo. Eu nunca tive medo de não ter roupa para vestir. Eu nunca tive medo de faltar alimento na minha mesa, ou medo de segurança.
Por quê? Porque eu sabia que os meus pais iriam suprir essa necessidade por amor e que eu não precisaria dar nada em troca. Com Deus é o mesmo. E isso ficou muito claro para mim nesse período da pandemia. Tá? 2020 foi um ano decisivo para mim, para minha proximidade com Deus. E eu iniciei a pandemia, na realidade no auge da pandemia, eu estava desempregado, com término de namoro, que mexe muito. Eu moro sozinho, no pico de uma pandemia em que a gente não podia encontrar ninguém. Então, imagina só esse cenário, sabe? Um cenário que eu comecei a desenvolver uma ansiedade, uma angústia dentro de mim, que a todo momento eu ficava preocupado com alguma situação e isso me gerava uma sensação horrível. Respiração ficava, não conseguia controlar, coração disparado, suava frio, pensamento começava a ir em diversas situações que me causava uma aflição, sabe, um aperto no coração, uma impotência que me fazia muito mal. Então eu me aproximei cada vez mais de Deus, mas ainda tinha momentos que eu não estava em contato com Deus, e aí era naquele momento que acontecia o gatilho. E que aquela ansiedade, aquela angústia começava a tomar conta de mim. E eu me preocupava com o futuro, com a minha vida sentimental, com o que seria do amanhã, me preocupava com as contas que eu tinha para pagar, enfim. Então eu lembrei de uma situação que até foge um pouco desse contexto, mas da época que eu trabalhava no Outback. Acho que todo mundo conhece o Outback. Então, trabalhei por um bom tempo lá. E, pasmem, para os funcionários o refrigerante é de graça. Não sei hoje como é que tá, mas naquela época era. E eu tomava muito refrigerante. Muito refrigerante. Só que eu queria parar. Mas eu não conseguia. Sempre que eu sentia sede, eu ia lá para a máquina de refrigerante e me entupia de refrigerante. Até que um dia eu vi um vídeo em que a pessoa ensinava uma técnica para parar de tomar refrigerante. Aquilo me chamou atenção, fui, assisti o vídeo e era algo muito simples. Era o seguinte: toda vez que você sentir vontade de tomar refrigerante, se enche de água. Beba muita água. Num nível que de pensar em ingerir outro líquido, você já não conseguiria. E foi isso que eu fiz. Então, por algumas semanas, eu segui com essa estratégia de sentir vontade de beber refrigerante, cara, sem pensar, eu me enchia de água. E funcionou. Chegou num período que eu já não sentia mais vontade de beber refrigerante e eu tinha criado um hábito tão grande em beber água que pra mim aquilo já bastava. Então, eu usei exatamente essa estratégia com a palavra de Deus. Sempre que algo me causava uma ansiedade e uma angústia, eu corria, para a palavra de Deus. Eu mergulhava na palavra de Deus. E aí, esse fato de mergulhar na palavra de Deus, eu passei a conhecer um amor que é inexplicável. Eu passei a ver as promessas de Deus. Isso me causava uma paz. Isso me trazia uma tranquilidade. E aí eu vi que, nesse momento, eu passei a me comportar como filho. E eu passei a entender o meu papel com Deus. E a não me preocupar mais em faltar a roupa, em faltar comida. Eu não me preocupei mais com a minha vida sentimental, com um emprego, com as contas que eu tinha para pagar, porque eu sabia que Deus ia suprir. E Deus começou a suprir. Eu vi o mover de Deus sobre a minha vida. Então, o que eu quero dizer para vocês é: mergulhem nesse amor do Pai. Ele quer te suprir. Se comporte como filho, que ele não vai te deixar faltar nada. E aí, você vai passar a viver a paz que excede todo o entendimento. Bom, gente, esse foi mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Espero que Deus tenha falado no coração de vocês. E nunca se esqueçam que nós temos um Pai que nos ama muito e que tem uma vida muito melhor do que essa que a gente tem vivido hoje. E se gostou do vídeo, curte, compartilha para que mais pessoas possam ouvir sobre esse amor maravilhoso do nosso Pai. Bom, fiquem com Deus e que Deus nos abençoe muito.